No Saiba Mais dessa semana, vamos falar sobre a Lei das Licitações. A lei vem sendo duramente criticada por ser uma lei burocrática e também por não combater a corrupção. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Luiz Beltrão, que é advogado especialista em direito administrativo. Dr. Luiz, o senhor concorda com essa crítica? A lei das licitações, ela é mesmo burocrática? Existe um projeto de lei 7.709 de 2007, de iniciativa do Poder Executivo, que veio junto com um conjunto de medidas legislativas relativas ao Programa de Aceleração do Crescimento, que ele institui, assim, ao selecionar aqui duas alterações que eu julgo relevantes para combater tanto a burocracia quanto a questão do combate à corrupção na lei. A primeira delas diz respeito à inversão entre as fases de habilitação e julgamento das propostas para todas as modalidades de licitação previstas na lei. Hoje, essa inversão de fase ela ocorre somente com a modalidade pregão, que está previsto na Lei 10.520, no Decreto 5.450, fora, portanto, da Lei de Licitações e Contratos. Basicamente, o que consiste essa inversão de fases? Se pegar, por exemplo, a modalidade de concorrência, do tipo menor preço, se julga primeiro os documentos de habilitação de todos os licitantes e depois as propostas, ou seja, há uma segregação aí nos julgamentos da fase de habilitação e de julgamento das propostas. No pregão, pega-se apenas a menor proposta, se requer a documentação de habilitação somente dessa menor proposta e analisa-se apenas essa documentação de habilitação. Se por algum motivo esse licitante for inabilitado, chama-se os demais na ordem de classificação dos preços. Isso, sem dúvida, otimiza bastante o trâmite do processo licitatório. Uma segunda alteração, que eu também julgo bastante relevante, que contribuiria essa mais para a questão da corrupção, do combate à corrupção, diz o seguinte: a Lei 866, além da multa e advertência, ela prevê dois tipos de sanção. A suspensão temporária de licitar e contratar com a administração e a declaração de inidoneidade. Hoje, essas sanções elas são aplicadas à pessoa jurídica. Ela se refere ao CNPJ de determinada pessoa jurídica. Pelo que está previsto na lei, os proprietários dessas empresas, diretores, enfim, dirigentes dessas empresas, que de algum modo participasse, praticasse algum ato com excesso de poder, infração à lei, abuso de direito, que ensejasse a aplicação dessa penalidade, ele também seria alcançado por essa penalidade, de modo que amanhã, por exemplo, ele esvaziasse essa empresa, deixasse de operar e passasse, abrisse uma nova ou ingressasse no quadro societário de uma nova, ele levaria os efeitos dessa sanção para essa nova empresa. Esse também eu entendo que é um avanço e um mecanismo bastante eficiente no que diz respeito ao combate à corrupção, né? Agora, também acho um excesso se colocar a burocracia e o combate à corrupção, digamos assim, as deficiências do sistema com relação a esses dois temas, todos no colo da lei de licitações, porque isso é uma questão sistêmica, né, que envolve a revisão de todo um conjunto de procedimentos dentro da administração pública, não apenas da lei de licitações e contratos. A escolha, a prioridade pelo preço mais baixo, pelo menor preço, pode comprometer, atrapalhar o serviço? A depender do objeto da licitação, sim. É fato que na administração pública, para quem atua de algum modo no segmento de licitações e contratos, há uma certa exacerbação pelo critério do menor preço, né? Muito se deve, ou em parte se deve, não sei quantificar exatamente, a própria atuação dos órgãos de controle externo, né? Então, assim, em regra, o pregoeiro e a equipe de apoio ou a comissão de licitação que processa a licitação, que julga a proposta mais vantajosa para a administração, não é a mesma pessoa, as mesmas pessoas que vão ser gestores do respectivo contrato. Então, o que ocorre?
há uma tendência de que essas pessoas se preocupem muito em selecionar o melhor preço e, eventualmente, tendo algum problema na fase de execução ou por deficiência operacional, deficiência técnica, de qualquer outra ordem, ser um problema do gestor e o gestor ter que administrar aquilo, né? Então, assim, há muito uma preocupação em dizer assim, olha, fiz minha parte, selecionei a proposta mais vantajosa, se tiver algum problema no contrato, se rescinde, aplica-se as multas, penalidades cabíveis e faz-se outra licitação, que na verdade não é o melhor caminho, porque enseja a perda aí de recursos materiais, recursos humanos utilizados nessa licitação e o próprio tempo em si deflagrado, utilizado para concretizar essa licitação. É importante que se diga que mesmo nas licitações do tipo menor preço, a lei prevê 4 tipos de licitação, uma delas é a do tipo menor preço. O artigo 45, parágrafo 1º, inciso 1 da lei de licitações, que define esse tipo, ele diz, primeiro, na seleção da proposta mais vantajosa, primeiro analisa-se se a proposta atende às especificações do edital. Doutor, outra crítica que é feita à lei é de que não há garantias de que o serviço será feito, que o serviço será realizado. Isso procede? O senhor concorda? Concordo também em parte. Veja bem, além das próprias garantias previstas na lei, a caução em espécie, carta de fiança bancária, seguro-garantia, existem outras legislações especiais, que dizem o seguinte, num contrato de natureza contínua, por exemplo, que envolva a alocação de recursos humanos, a empresa prestadora do serviço ela só recebe se antes apresentar certidões negativas de regularidade fiscal, as guias CFIP e GFIP dos respectivos funcionários alocados na prestação daquele serviço, demonstrando a quitação de FGTS dos demais encargos trabalhistas. Isso mês a mês. As empresas só recebem se apresentarem essa documentação. Agora, me parece que essa crítica ela faz sentido quando a gente vai lá para o nascedouro da licitação, não na fase de contrato, que aqui eu já estou falando de fase de contrato. Quando a gente vai realmente, aí entra a questão de dar uma acentuada relevância ao fator menor preço, em detrimento do atendimento das especificações, dos parâmetros mínimos de desempenho e qualidade previstos no edital. Então, não me parece necessariamente que seja uma crítica que deva ser feita à lei, mas talvez à própria administração e às pessoas que conduzem os processos licitatórios também. Doutor Luiz, novas formas de compras públicas foram feitas depois da lei de licitações. Isso pode atrapalhar, pode esvaziar a lei? Não vejo desse modo. A Lei 8666 de 1993, mais conhecida como a Lei de Licitações e Contratos, ela instituiu normas gerais para licitações e contratos administrativos. E ao instituir normas gerais, ela tem aplicabilidade também às licitações na modalidade pregão e às licitações sob o regime diferenciado de contratação, ainda que de forma subsidiária. Tanto é que o artigo 9º da Lei 10.520 de 2002, que regulamenta a modalidade pregão, ela prevê a aplicação subsidiária das normas da Lei 8666, e a Lei 12.462, que instituiu o regime diferenciado de contratação, ela também prevê a aplicação subsidiária da Lei 8666 em vários das suas normas. Por exemplo, quando fala de normas relativas à anulação e revogação dos certames licitatórios. E quando fala da aplicação de penalidades, de sanções administrativas e criminais também. E no caso da RDC também, é importante frisar que no artigo 1º da lei que instituiu a RDC, ela tem uma aplicação exclusiva para algumas hipóteses legais, né? Tem lá a Copa da Confederação, FIFA 2013, Copa do Mundo
FIFA 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, obras e serviços de engenharia relacionados ao Sistema Único de Saúde e algumas outras hipóteses. Então, ela tem aplicabilidade exclusivamente, isso inclusive é uma expressão da lei, para essas contratações elencadas no seu artigo 1º. No regime diferenciado de contratação, todas as etapas podem ser realizadas, podem ser contratadas em uma única empresa? Essa é a melhor opção? Não, não obrigatoriamente. Pode haver casos que sim, mas em regra não. Existe um julgamento emblemático do TCU em que um determinado ministério ele contratava todos os serviços afetos ao seu parque de TI, eram entregues a uma única empresa. Então, por exemplo, desenvolvimento, sustentação do parque, manutenção evolutiva, adaptativa, segurança da informação, todos os serviços eram entregues a essa determinada empresa, uma grande empresa do segmento. Isso criou uma dependência enorme do Ministério. Enorme. E até o Ministério conseguir fazer licitações, fracionar esses serviços, desvincular dessa empresa, fez contratações assim, extremamente caras, acima de preços do mercado. E nesse julgamento do Tribunal de Contas da União, salvo engano da relatoria do ministro Augusto Scherman Cavalcante, se determinou que se observasse o artigo 23, parágrafo 1º da Lei 8666, que diz o seguinte, que o objeto da licitação ele deve ser dividido em tantas parcelas quantas se mostrarem viáveis sob o ponto de vista técnico e econômico, de modo a aproveitar a economia de escala e ampliar a competitividade. Então, não necessariamente. Pode haver casos, e em regra eu entendo que não é uma boa solução. Pode haver casos, e esse é um caso específico que foi julgado pelo Tribunal de Contas da União, que criou uma dependência imensa